não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Então, pelas qualidades pessoais, eles podem estar em qualquer classe das outras que ele apresentou dentro dos espíritos imperfeitos. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da Terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Então, olha que interessante. O espírito que é o chamado batedor ou perturbador, ele é inferior, tá? Ele está dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, mas ele tem uma característica que ele é mais ligado à matéria e próprio para se manifestar através de fenômenos físicos. Não que todo espírito da terceira ordem ou inferior seja batedor, né? Porque ele pode se manifestar por comunicações inteligentes. Mas há alguns que têm essa característica de se comunicar, de estar mais ligado à ideia do fenômeno físico. Ele pouco transmite ideias, ele mais provoca esses fenômenos físicos, né? E os espíritos superiores se utilizam deles em muitos casos, né? Quando querem chamar atenção para alguma coisa, quando querem se comunicar. Vejam que tem uma coerência, uma ligação entre os dois textos, né? E a gente acha uma coisa simples, essa coerência. Mas a gente não para pensar que Kardec escreveu tudo isso sem computador, né? Ele escreveu sem computador, ele tinha só papel. E tu conseguir, de livros tão distantes um para o outro, com tanto escrito. Imagina, o Livro dos Espíritos é lá a segunda edição de 60. O resumo da lei é de 64. E ele consegue manter uma coerência nos conceitos, né? Isso é uma coisa muito difícil para ver a organização de Kardec e para ver como uma coisa ajuda a entender a outra sem se contradizer, né? Passo para vocês também comentar, já estamos terminando. E a própria falta de conhecimento, né, da escala espírita, e nós falávamos agora há pouco sobre manifestações, né, nas casas espíritas, nesse modelo que é utilizado, não se atém a isso aqui. Porque, né, espíritos se comunicam, não procuram investigar, né, a comunicação, porque pode estar ali por trás um espírito leviano, que está fazendo a maior auê ali, brincando com a credulidade ali das pessoas que ali estão. Então, ignorar a escala espírita e ignorar o livro dos médiuns é se colocar à disposição desses espíritos, né? Espíritos que estão, então, na terceira ordem, espíritos muito ligados às questões da matéria e outros espíritos que não importam muito com nada, querem se divertir, né? E aí, alguma das vezes, e isso não é pouco não, gente, eu vou aqui conjecturar, na grande maioria se enquadra nisso aqui. Pessoas que saem, né, de uma reunião mediúnica, crente de que, né, praticou aqui, entre aspas, a caridade, mas, em verdade, ela foi ludibriada por espíritos nessa categoria no qual foi lido aqui. Passo para vocês. Ignorar a escala espírita é, de fato, ser presa fácil dos pseudo-sábios e da mistificação, né? E o que é pior, viu, Eric, viu, pessoal, é que as pessoas dizem assim, não, mas os espíritos superiores,
os espíritos responsáveis pela reunião não vão deixar que isso aconteça. Aí ignora, né, outros princípios aí que nós precisávamos estudar. Lauro, essa fala que tu repercutiu aí, que o movimento espírita fala, né? Não, mas os protetores não vão deixar. Os últimos vídeos que foram gravados lá do projeto Nosso Lar, que eu fiz, é justamente sobre esse assunto, onde eu apresento os textos em Kardec, demonstrando que essa ideia é falsa. Que o anjo de guarda ou os espíritos superiores, eles nos protegem e nos ajudam, mas eles não impedem que a gente sofra as consequências das nossas escolhas e nem impedem que a gente passe por provas e expiações que a gente tem necessidade de passar, sofrimentos, e falando em mediunidade, eles não, a questão da mistificação, a questão da obsessão, e Kardec, vários textos, Kardec vai tratar sobre isso, né? Por que que os bons espíritos permitem que médiums sejam enganados? E aí eu peguei vários exemplos com textos da obra de Kardec para mostrar que isso acontece. Você pode ser bem intencionado, você pode ser missionário, você pode ser uma pessoa bondosa, caridosa e ser enganada pelos espíritos. Isso pode acontecer. Então eu não posso pensar, não, eu faço o que for, eu sou bem intencionado, os espíritos superiores não vão deixar eu ser enganado. Negativo. A gente pode ser enganado. Como qualquer pessoa. E ele chega a dar esse exemplo. Kardec chega a dar esse exemplo na Revista Espírita. Como qualquer pessoa que mesmo sendo honesta, bondosa, daqui a pouco ela é assaltada, violentada. Porque é o mundo de provas e expiações. É o mundo onde não há perfeição. Como você não é perfeito, você está num mundo que não é perfeito. E logo você está sujeito a ser atacado pelo mal de alguma maneira. O jeito de você deixar de escapar disso é saindo desses planetas. Agora, enquanto você está nele, se o próprio Cristo era um espírito puro e foi torturado e morto. E outros grandes almas que eram extremamente bondosas, caridosas, entregues ao benefício da humanidade e sofreram horrores. Então a pessoa às vezes confunde as coisas, né? É que nem aquela história de que a saúde do corpo tem a ver com a alma, né? Com a alma e o perispírito. Isso é achar que a parte física depende exclusivamente da vontade e da moral do espírito. Mas a gente vai ver, por exemplo, Kardec era um espírito superior e ficou muito tempo doente, né? Pessoas bondosas ficam doentes e pessoas malvadas às vezes têm uma saúde de ferro. Então, demonstrando que não é assim, né? Às vezes há uma ingenuidade com relação a isso. Tinha uma pergunta boa. Pode falar, depois tem uma pergunta, acho que era da Ana Cristina. O próprio Kardec, né, teve o falso São Luís, né? E no livro dos médiuns, embora ele não tenha sido enganado, né? Porque ele tinha uma razão apurada, né? Mas tem lá no livro dos médiuns que diz, né? Não há médium perfeito na Terra, há os bons são raros, e os bons são os que têm sido menos enganados, né? Então, no mundo de provas e expiações não tem essa de estar completamente imune, né? O que não quer dizer que o problema é a mediunidade, né? Na verdade, a mediunidade é o diagnóstico, né? É o meio pelo qual você vai saber do agente oculto ali que está causando o problema. Agora tem uma pergunta aqui da Ana, ela pergunta aqui, a segunda classe, espíritos superiores da escala, possui qual relação com a reclassificação dual com os espíritos inferiores? Por isso que eu disse que a pergunta dela era boa, porque dentro das três ordens, né? Espírito perfeito, espírito bom, espírito puro, dentro dessas três ordens, Kardec dividiu em partes menores que ele chamou de classes. Né? Então, por exemplo, se eu sou da ordem dos espíritos imperfeitos, eu tenho ali várias classes. São várias características, né?
que podem se misturar. O que não se mistura é uma ordem para outra, mas as classes podem se misturar.